Oi, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que cada um de vocês vai abrir esse vídeo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo gostoso, maravilhoso no coraçãozinho de cada um de vocês, tá bom? Então, já tá passando hoje aqui para conversar um pouquinho, falar um pouquinho das coisas de Jesus. A gente sabe que estamos um pouquinho distantes, né? Por conta do coronavírus. Mas Jesus permanece conosco no nosso coração, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. E essa foi uma forma que a gente pensou de estarmos distante, mas também pertinhos, tá? Então, assim, pelo menos uma vez na semana a gente vai estar juntinho assim dessa forma, compartilhando a palavra do Senhor, falando um pouquinho de Jesus e unindo a nossa família, né? Os irmãos, os primos, chama todo mundo que você puder para esse momento especial aí com Jesus na presença do Senhor, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de José. Quem é que lembra dessa história? José do Egito. Quem lembra? Quem lembra, dá um glória a Deus aí da sua casa, da cozinha, do sofá, da sala. Dá um glória a Deus bem forte aí, quem lembra dessa história, né? Ó, pede pra mamãe, pro papai, pra vovó, pro vovô, dá um pause aí nesse vídeo e vai lá correndo, pega sua Bíblia, sua espada de fogo, pra gente abrir no livro de Gênesis, capítulo 37, que conta uma parte dessa história tão linda que nós vamos juntos, né, aprendermos um pouquinho, meditarmos um pouquinho, tá bom? Ó, José, capítulo 37, diz assim a palavra de Deus. José, vendido pelos irmãos. 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos sonhos de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Somente até aqui, tá bom, turminha? Bom, essa leitura, essa palavra, conta a história de um jovem chamado José. Como nós podemos ver aqui na palavra do Senhor, José tinha apenas 17 anos de idade quando ele teve esse sonho, esse lindo chamado de Deus na vida dele. Só que o que acontece?
Quando Deus chamou José e revelou a ele através de sonhos que ele seria um grande líder, que ele lideraria uma grande nação e que tinha coisas grandes e lindas a fazer na vida dele, os irmãos de José tiveram muito ciúme, ficaram muito invejosos, porque José já era muito amado e muito querido por seu pai. Depois desse sonho, então, aí que eles ficaram com mais ciúme de José ainda, porque eles ficaram pensando, então José vai reinar sobre nós? Vai ser superior a nós? Vai nos dar ordens? Então eles ficaram muito irritados. E isso criou uma coisa muito ruim no coraçãozinho dos irmãos de José. Entrou a inveja, entrou o ciúme, sentimentos que não são de Deus, que Jesus não se agrada, não se alegra, não fica feliz. Aí o que aconteceu? Por conta disso, os irmãos de José, quando estavam no campo, trabalhando, apacentando as ovelhas de seu pai, armaram uma grande armadilha contra José. O que eles pensaram? Bom, só tem um jeito de nos livrarmos desse jovem sonhador, que era o próprio irmão. Como? Vamos vender ele como escravo. Aí ele vai desaparecer. Mas aí eles conversando entre eles, um dos irmãos falou assim, mas como que a gente vai explicar esse negócio para o nosso pai? Como que a gente vai dar conta de José para o nosso pai? Não tem como dizer simplesmente que ele desapareceu. Aí o que eles fizeram? Uma grande armadilha. Olha só, criança. O que eles fizeram? Mataram um animal, pegaram o sangue do animal, sujaram a túnica de José, aquela túnica linda que seu pai fez com tanto amor, com tanto carinho para José. Sujaram a túnica de José com o sangue do animal. E levaram para casa e disseram para o pai de José, para o pai deles também, que uma besta fera, um animal feroz, devorou José e matou José. Olha que coisa triste, criança. Como é triste ter inveja, ter ciúme. Isso é muito triste. Isso não pode morar no nosso coração de jeito nenhum. Esses sentimentos não podem morar no nosso coração. Aí, o que diz a palavra do Senhor? Que alguns mercadores estavam passando por aquele lugar onde os irmãos de José estavam trabalhando. E quando eles pegaram José, tiraram a sua túnica, mataram uma besta fera, sujaram a túnica de José de sangue, o que eles fizeram? Pegaram José e jogaram dentro de um buraco para que ele ficasse escondido. Só que eles pensaram, não, a gente tem que ganhar alguma coisa com isso, alguma recompensa financeira. Quando os mercadores estavam passando, eles chamaram os mercadores e venderam José como escravo. E José foi parar lá no Egito como escravo. Quando chegaram em casa, eles contaram para o seu pai aquela história toda mentirosa. Mentira não é de Deus. O nosso Senhor não se agrada da mentira. Aquela história mentirosa que eles inventaram, contaram para o seu pai Jacó, que uma besta fera devorou José, matou José, e a prova que eles tinham era a túnica de José suja de sangue. E a Bíblia vai dizer que Jacó chorou muito, muito, se entristeceu, porque em seu coração ele achava que tinha perdido seu filho amado e querido. Então isso foi muito triste que os irmãos de José fizeram, crianças, por causa da inveja, do ciúme. Mas diz a Bíblia que Deus, ele tinha um chamado lindo na vida de José, um chamado muito lindo e abençoado na vida de José. Então, o que aconteceu? Quando José chegou no Egito com os mercadores, ele foi vendido como escravo. E um homem muito rico, que tinha muitas posses, chamado Potifar, comprou José para ser escravo dele. Levou José para sua casa e ali José começou a trabalhar na fazenda de Potifar, fazendo a obra de Deus, fazendo as coisas do Senhor, trabalhando para Jesus ali nas terras de Potifar. E diz a palavra do Senhor que tudo, criança, tudo que José colocava as mãos, abre sua mãozinha aí agora, abre comigo, abre sua mãozinha, que agora o Espírito Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, está ungindo a minha,
a da minha filha e a de vocês. Amém? Em nome de Jesus. E assim como José, seremos nós. Tudo que colocarmos as nossas mãos, bendito serás, prosperarás. Então, se tem alguma coisa aí na sua casa, se tem alguém dodói, enfermo, se tem alguma coisa que está faltando, que precisa multiplicar, você já tem essa autoridade, criança, de colocar a sua mãozinha e falar: Senhor, abençoa, Senhor, cura, Senhor, multiplica, Senhor, abre essa porta. Porque assim como tudo que José colocou a palminha das suas mãos na casa de Potifar, como escravo, prosperou, foi abençoado, assim também será na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Amém, criança? Então, Potifar, quando percebeu que tudo se multiplicava na casa dele, que as coisas se transformaram, que as coisas foram frutificando através da vida de José, Potifar decidiu colocar José como líder, coordenador de todas as suas coisas ali naquela casa. E assim José fez. Mas uma coisa muito triste aconteceu. José foi acusado de uma coisa que ele não fez. Ele foi acusado de assediar a mulher de Potifar. Olha outra coisa triste, criança. Que coisa feia que é a mentira. Olha quanta coisa triste a mentira causa. A mulher de Potifar contou uma mentira muito feia para o seu esposo. E seu esposo, acreditando naquela mentira, o que ele fez? Mandou prender José. Aí José foi para uma prisão e ficou preso por muitos anos naquela prisão. Mas lá, Deus continuou falando com José. Sabe por quê, criança? Porque em todo o tempo José não murmurou. José não deixou de confiar no Senhor. José não desistiu, não negou o seu Deus. José não negou a sua fé. Mesmo sendo vendido por seus irmãos para ser escravo, mesmo estando ali naquela prisão, em nenhum momento ele negou o Senhor, seu Deus. Quando ele estava na prisão, Deus também falou com ele em sonhos. E ele teve 2 sonhos. Ele sonhou com o copeiro e ele sonhou com o padeiro. O copeiro e o padeiro do rei estavam presos junto com José naquela cela. E ele contou os seus sonhos para aqueles homens. E quando ele contou, os homens ficaram, um ficou muito alegre, porque, Deus disse para José através de sonho que o copeiro, ele iria ser solto, iria voltar para o palácio, ia voltar a servir o rei. Aí José falou: quando você estiver lá, lembra-te de mim, hein? E o padeiro ficou muito triste, criança, sabe por quê? O que Deus falou para José do padeiro? Falou: olha, você também vai ser solto, mas você vai morrer. Então ele ficou muito triste. E aquele sonho se cumpriu, porque era um sonho de Deus, era um dom que José tinha. Deus falava com ele através de sonhos. Então o que aconteceu? O copeiro foi solto, voltou para o palácio a servir o rei, assim como José tinha interpretado. E depois de um tempo que o copeiro foi solto, o rei começou a ter sonhos. Faraó começou a ter muitos sonhos, sonhos que perturbavam a sua cabecinha, deixavam muito desorientado. E o que aconteceu? Um desses sonhos, ele sonhava com umas vacas muito magras, umas vacas muito gordas, vistosas, outras muito magras, sequinha. E aquelas vacas magras, feias, secas, devoravam as vacas gordas, bonitas. E aí ele sonhou também com espigas de milho, umas espigas grandes, bonitas, vistosas, e outras murchinha. E as murchinhas devoravam as bonitas, as gordas. E ninguém interpretava aquele sonho. O rei já tinha chamado todos os magos do Oriente e do Ocidente. Ninguém adivinhava aquele sonho. Aí o copeiro se lembrou. Deus fez com que o copeiro lembrasse de José lá na prisão dos seus sonhos. E aí o copeiro falou para o rei: olha, meu senhor, eu sei uma pessoa que pode revelar esse sonho, porque quando eu estava lá na prisão, eu tive um sonho. E esse sonho eu contei para essa pessoa, para José. E ele interpretou esse sonho. Então,
O rei, que não tinha mais nenhuma esperança, não tinha mais o que fazer, não sabia mais o que fazer para revelar, para entender que mistério era aquele daquele sonho, mandou chamar José e contou o sonho para José. E José interpretou aquele sonho porque era um dom de Deus na vida de José. E José falou: olha, rei, muito simples. Esse sonho significa que o Egito vai passar por 7 anos de muita fartura. Vocês sabem o que é fartura, crianças? Quem sabe o que é fartura? Muita fartura, muita comida, muita bebida, tudo em bonança. Mas após esses 7 anos, vão iniciar-se 7 anos de muita fome, de muita tristeza. Todo o povo vai vir até o Egito com muita fome, com muita necessidade. O rei ficou desesperado e pensou: meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para sustentar essas pessoas nesses 7 anos de muita fome, que não vai ter comida? O que eu vou fazer? Ele ficou desesperado. E José, direcionado por Deus, falou: muito simples, rei. O que você vai fazer? Escolha uma pessoa, coloque de frente para coordenar toda essa situação. Nesses 7 anos de muita bonança, de muita prosperidade, de muita comida, nós vamos juntar todo o alimento e fazer uma reserva. Vamos guardar tudo que é sobressalente, tudo que tem de mais, tudo que está sobrando, a gente vai guardar e fazer um depósito. Quando chegar os 7 anos de fome, de necessidade, que vai faltar muita comida, muita coisa, nós vamos ter a nossa reserva guardadinha aqui no Egito para vender e sustentar todas as outras nações. O rei ficou encantado com aquela ideia que José deu. Ficou maravilhado. Aí o rei pensou: muito bem, eu já sei quem será esse coordenador. Vou designar um governador para o Egito, para ficar à frente dessa coisa. E sabe quem foi, criança, que se tornou governador do Egito? José. E o rei falou: você, José, você será o governador do Egito. E instituiu José como governador do Egito. Olha só que coisa linda que Deus fez na vida de José. Né? Passou como escravo, foi preso, sofreu muitas tribulações, muitas perseguições, crianças, mas Deus em todo o tempo estava com ele, honrou a sua fé, a sua fidelidade e fez dele governador do Egito. E passou-se o ano de bonança, os 7 anos de bonança, de muita comida, de muita coisa boa, e chegou os 7 anos de fome, de tristeza. E nesses 7 anos de fome, de tristeza, todas as pessoas, todas as nações, de todos os lugares foram até o Egito para comprar alimento. E no meio dessas pessoas que foram comprar alimento, os irmãos de José também foram. José reconheceu seus irmãos. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu seus irmãos. E José fez questão de se apresentar a seus irmãos. Depois de muitos testes, né? De provar para ver se o coração dos irmãos tinha mudado, se eles tinham se tornado novas criaturas, outras pessoas. José resolveu revelar-se a seus irmãos e disse quem ele era. E os irmãos não acreditaram. Mas depois de toda a revelação, que José se apresentou a seus irmãos como governador do Egito, Deus permitiu que ele reencontrasse seu pai. E foi uma alegria muito grande para o coração de Jacó. Foi um presente de Deus em sua velhice. Encontrar um filho tão amado, tão querido, que ele achou que havia perdido, que havia sido devorado por uma besta fera. Mas não foi. Deus guardou José, seu coração, em todo o tempo. E ali Deus restituiu a família de José. Eles ficaram juntos, felizes e abençoados. Então, criança, o que a tia quer dizer para vocês com essa história? Mesmo que tenha muita tribulação, mesmo que tenha muita tristeza, mesmo que tenha muita perseguição, não podemos deixar em momento algum de confiar no nosso Deus. Vamos depositar nossa força, nossa confiança no Senhor, amém? Agora que as suas mãozinhas, já estão ungidas, abençoadas por Deus,
Pode tocar. Toca na mamãe, toca no papai, toca na família, toca nas coisas que você acha que precisa mudar na sua casa, toca na porta, na janela, para Deus proteger, para Deus guardar, para Deus livrar de todo mal, tá bom? Ó, um grande beijo no coração de vocês, um abraço apertadinho, bem forte para vocês, e vamos ficar juntinhos em todo o tempo, juntinhos com Jesus Cristo, tá bom? E ó, vai ter uma tarefinha, hein? Vou colocar já a tarefinha aqui. E depois eu quero que vocês respondam o que vocês acharam dessa história, o que vocês entenderam dessa história, o que vocês mais gostaram nessa história, tá bom? Beijo no coração. Amo vocês, tá bom? Soldadinho de Cristo, ó. Juntinhos. Beijo.